Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, estou aqui para uma aula imprescindível, Revolução Haitiana, um dos processos revolucionários mais importantes da história e que influencia profundamente a formação do Brasil independente. Vamos lá, a Revolução Haitiana ela se insere num contexto mais amplo das chamadas Revoluções Atlânticas, uma série de processos de ruptura, de acelerada transformação, que põe abaixo o colonialismo, põe abaixo o antigo regime e funda um novo tempo. Nós podemos enxergar nestas revoluções atlânticas a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, a Revolução Francesa e uma série de independências por toda a América. É neste cenário, no intervalo de poucas décadas, vários países vivem processos de revolução. Muito bem, vamos entender o que é o Haiti. O Haiti é a colônia francesa de São Domingos. São Domingos era chamada de a Pérola das Antilhas. Tal era a rentabilidade que aquela ilha oferecia à coroa francesa. São Domingos é uma plantation açucareira, portanto latifúndio, monocultura, agroexportação e mão de obra escravizada. Meus caros, a luta pela liberdade, a luta contra a escravidão, ela não começa depois da Revolução Francesa. Ela é um processo secular. Os escravizados já haviam se revoltado uma série de vezes. Revoltas escravizadas em São Domingos, elas aconteceram aos montes e tinham uma grande articulação por meio da religiosidade, por meio do voodoo. Então as lideranças do voodoo se articulavam e uma série de insurreições escravizadas ameaçavam a ordem escravista. Esta ideia do protagonismo dos escravizados é algo fundamental para compreendermos a Revolução Haitiana. Mas muito bem, 1789 começa a Revolução Francesa. Os franceses em Paris reivindicando liberdade, reivindicando Constituição. E estas ideias chegam em São Domingos. E os proprietários, o que eles fazem? Os proprietários querem eles direitos, mas de forma nenhuma direito para os escravizados. Os proprietários queriam representação nos Estados Gerais. Eles queriam que suas vozes fossem ouvidas na França. Mas não queriam estender qualquer transformação aos escravizados, até mesmo porque a sua rentabilidade depende da mão de obra escravizada. Muito bem, meus caros, e o que é que o governo revolucionário, o que é que a Assembleia Nacional Constituinte faz em relação à escravidão? Nada. A Assembleia não toca na questão da escravidão. Liberdade, igualdade, fraternidade para nós, mas não para eles. Não para as pessoas de cor, como os franceses assim chamavam no final do século XVIII. Meus caros, pelo contrário, em 1791, nós temos uma Constituição na França que vai dar autonomia para as colônias, ou seja, os proprietários das colônias é que vão resolver se mantém ou não mantém a escravidão. Muito bem, e é neste cenário, com um processo revolucionário acontecendo em Paris, que os escravizados vão mais uma vez tomar o protagonismo e vão iniciar um gigantesco levante escravizado. Um levante escravizado que toma propriedades, assassina brancos e chega, de certa forma, a tomar o poder na ilha. O grande líder desses escravizados é Toussaint Louverture. Toussaint, a abertura. Este que é um homem negro, ex-escravizado, que aprendeu a ler, que tinha contato com uma série de leituras, ele lidera uma insurreição escravizada em São Domingos. Muito bem. Só que São Domingos ocupa uma ilha cuja outra parte da ilha era uma colônia espanhola. E o que os proprietários espanhóis fazem? Invadem a parte francesa da ilha para conter aquela revolta, assustados eles próprios com o risco de uma insurreição escravizada no seu próprio território. E é neste contexto de guerra colonial que os franceses, em 1794, já durante a Convenção, já durante aquela segunda etapa da Revolução Francesa, é só em 1794 que a Convenção abole a escravidão. Esta abolição da escravidão, ela acontece no momento em que a escravidão já foi abolida de fato. Os escravizados já superaram seus grilhões, mas é uma forma do governo revolucionário manter ainda uma relação e uma tentativa de controle daquele território. É uma forma quase que da convenção mobilizar os ex-escravizados na luta contra a invasão espanhola. Então perceba, existem várias forças, vários interesses em conflito.
Muito bem. A escravidão foi abolida pela França Revolucionária, processo que os próprios escravizados já tinham abolido de fato. Mas, naquele contexto de restauração, naquele golpe bonapartista, naquele golpe de Napoleão Bonaparte, cujo objetivo era consolidar os aspectos burgueses, mas, por outro lado, pisar no freio dos aspectos mais radicais, o que é que Napoleão Bonaparte vai fazer em 1801? Napoleão Bonaparte vai montar uma esquadra para restaurar o domínio francês sobre São Domingos e Napoleão Bonaparte quer restaurar a escravidão. Napoleão Bonaparte queria recolocar o jugo escravista sobre aqueles recém-libertos. Em nome do quê? Em nome da ordem e da propriedade privada. Muito bem. Quando Napoleão tenta restaurar o escravismo, inicia-se mais uma vez um processo de luta. Agora os escravizados contra as tropas napoleônicas. Toussaint Louverture é capturado, é levado para a França como um prisioneiro e vai morrer nas prisões napoleônicas. Mas a luta dos escravizados permanece, agora liderado por Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, um importante militar, homem negro, vai liderar esta insurreição de escravizados, até que, em 1804, os ex-escravizados vencem as tropas napoleônicas. O que o antigo regime não estava conseguindo fazer, o que a Santa Aliança não estava conseguindo fazer, em São Domingos, os ex-escravizados conseguem fazer. Vencem as tropas napoleônicas e São Domingos é o segundo território na América a conquistar a sua independência. O segundo país na América a se tornar independente se torna com uma insurreição de escravizados. O primeiro foi os Estados Unidos, as 3 colônias inglesas. Uma independência de escravistas. A segunda é uma independência de escravizados. Perceba, o processo revolucionário tomou uma outra proporção. O nível de radicalidade foi numa escala nunca dantes vista. Os ex-escravizados tomaram poder e o Haiti é o segundo país no mundo a se tornar independente. Mas é um exemplo a não ser seguido. Não por acaso, as nações de todo o mundo, Estados Unidos, França e etc., vão decretar um embargo ao Haiti. Haiti é o nome que os vencedores das guerras contra Napoleão batizam o país. Eles dão um nome antes da conquista espanhola, lá no século XV. Haiti. O Haiti é uma experiência que não pode dar certo, assim desejam as potências escravocratas. Então o que acontece? Um embargo econômico que vai, por décadas e décadas e décadas, impedir o desenvolvimento econômico do Haiti, que permanece à margem de uma série de processos de modernização e transformação. Mas, para o Brasil, o que é fundamental compreendermos? O haitianismo. O medo que toda elite escravista tem de uma gigantesca insurreição de escravizados. Vamos pensar, a independência do Haiti é de 1804, a independência do Brasil é 1822. A elite escravocrata vai ter que construir um país, uma constituição, um conjunto de leis e terão que lidar com o fantasma, com o espectro do haitianismo. Portanto, a elite escravocrata, em formação de um país chamado Brasil, vão ter que lidar com o medo de uma insurreição como no Haiti. Isso vai nortear uma série de definições políticas. Devemos evitar guerra a todo custo. Devemos ser moderados e conciliadores, de forma a evitar um Haiti aqui. Mas deixa eu adiantar, um Haiti aconteceu aqui. Em 1835, temos em Salvador uma gigantesca insurreição de escravizados, a revolta dos malês. Portanto, o Brasil vai se formar, o Brasil escravocrata do século XIX vai se formar sobre o temor, sobre o fantasma do haitianismo. Isso ajuda a compreender profundamente a formação do Estado Nacional Brasileiro, conservador e querendo defender a escravidão a todo custo. Rapaziada,
Esse aqui é um breve resumo sobre a importância histórica e sobre a contextualização da Revolução Haitiana dentro do seu panorama um pouco mais amplo, mas sugiro o importante livro A História da Revolução Francesa do professor Daniel Gomes e também o Constitucionalismo Negro e as Revoluções Atlânticas do professor Marcos Queiroz. Importantes obras aí que vão tratar de alguns aspectos mais aprofundados sobre a Revolução Haitiana. Professor Basílio, canal Historiano, um gigantesco e um forte abraço.